Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor de interpretação aqui do ProEnem e vim aqui hoje para comentar uma questão da prova do Enem de 2020. Mas antes de nós começarmos, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comente bastante, compartilhe o vídeo com todo mundo, porque muitos outros vídeos ainda virão. A minha função hoje, o meu intuito hoje, é o de comentar a questão do gerúndio. Essa questão, ela é uma questão um pouco polêmica. Por que ela é polêmica? Porque muita gente pensa sempre o seguinte: as questões que envolvem a prova do Enem são sempre questões que envolvem o diálogo com o texto, ok? Mas existem questões que elas estão para além do texto. Elas exigem desse candidato, elas exigem do indivíduo uma leitura ampla do contexto. Então, em muitos casos, o texto não vai ajudar. Era o caso dessa questão. Bem, eu trouxe a questão aqui e a questão dizia o seguinte, olha, esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica. Ele simplesmente não discute, não explica isso. E aí ele quer saber a questão relacionada ao gerúndio. E muita gente sempre pergunta assim: eu preciso saber gramática? Precisa. Você precisa saber língua portuguesa para poder resolver a prova, para poder interpretar bem, para poder fazer uma prova com qualidade. Uma vez que você saiba o que é um gerúndio, para que serve um gerúndio, com que finalidade utilizamos um gerúndio, você resolvia essa questão, por exemplo, sem ter lido o texto. Porque quando ele diz, né, na ideia do uso do gerúndio, o uso do gerúndio ele serve para quê? O gerúndio é uma forma nominal do verbo, uma forma que indica, né, uma ideia de uma ação em desenvolvimento, de uma ação que está aí ainda numa questão contínua, duradoura. Não é uma ação concluída, não é uma ação finalizada, não é uma ação com uma ideia de meramente projeção. Ela é uma ação contínua. Então, quando você reconhece a função de um gerúndio, você consegue chegar na assertiva, ok? Bem, essa questão que nós vamos analisar, ela envolve uma questão relacionada ao uso da tecnologia da informação e comunicação com processo de seleção para entradas, né, em universidade. O texto abordava isso. E dentro do enunciado na verdade, uma palavra muito importante, né, para a gente ter a sacada aí para resolver a questão. O enunciado dizia o seguinte: o texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias da informação e comunicação com o ou a. Desnudar. Desnudar é pôr-se nu, é despir-se, é colocar-se nu. E o dicionário Aurélio, assim como outros dicionários, né, também fazem, o dicionário Aurélio vai trazer a ideia para a gente do revelar, do mostrar-se, do expor-se. E quando ele usa esse termo desnudamento, ele está trazendo com essa ideia do mostrar. Então, o desnudamento da sociedade é a ideia de você revelar a sociedade. E o texto dizia o seguinte: quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional Faculdade Britânica de Medicina usou um software para definir quem deveria ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2 mil candidatos, só por causa de sexo ou de origem racial numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. Um estudo sobre o caso foi publicado em 1988, mas 25 anos depois, outra pesquisa apontou que esse tipo de discriminação segue firme. Ele diz que, esse tipo de prática é uma prática discriminatória, e essa palavra também é importante para a gente entender a questão, ok? Aí ele continua: o exemplo recente envolve o buscador do Google. Ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25%. E pode piorar com a pergunta detido logo após a palavra
procurada. Então o que ele mostra aí? Ele está falando que esse mecanismo de seleção é um mecanismo discriminatório e que ao associar isso, ele revela essa sociedade, ele expõe essa sociedade, que na verdade é uma sociedade repleta de quê? Se ela está fazendo práticas discriminatórias, se o Google, ao associar isso, já aumenta a checagem em 25% entre os nomes das pessoas que são pessoas, né, negras, ele está aumentando aí a ideia, né? Ele está reforçando a ideia do preconceito existente nessa sociedade. Então ele revela que essa discriminação é justamente algo preconceituoso. A palavra que nos leva aí para esse direcionamento é a palavra preconceito. Espero que vocês tenham conseguido compreender, porque o preconceito é essa ideia justamente da roupagem que a sociedade veste, no sentido de querer vender determinadas visões, posições, ou ao mesmo tempo se maquiar, se vestir para dizer que não tem. Mas as ferramentas, quando apareciam ali algo digitado, as ferramentas denunciavam esses preconceitos existentes na sociedade, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender e, acima de tudo, espero que vocês tenham conseguido resolver bem essa questão. Bem, quando a gente fala da questão da metáfora, a gente fala sempre de uma associação de ideias, de imagens, de palavras, de frases que se assemelham, que vão estabelecer um parâmetro comparativo sem o elemento de comparação em si, o elemento explícito, né? O assim como, o tal qual, o como apenas, enfim. Existe a ideia da relação sendo estabelecida ali. E a questão trazia uma imagem associada a uma frase. A imagem de uma mulher utilizando uma máscara para ir para a rua. E aí a frase, né, o texto verbal dizia: para nós, a rua é um campo de batalha. Bem, para nós a rua é um campo de batalha. Quando ele bota essa frase verbal, ele já traz uma metáfora aí. A rua é um campo de batalha. Ele faz a associação entre a ideia da rua e a ideia de campo de batalha e integra esses dois sentidos. E quando ele associa isso a um texto não verbal, que é a imagem de uma mulher se vestindo frente a um espelho e colocando uma máscara, primeiro, a máscara, ela representa uma questão contextual, uma ideia contextualizada. A imagem dessa máscara remete a uma proteção contra o vírus Covid-19. Nesse caso, a ideia de usar a máscara é para que ela se proteja. E como ela está se protegendo para ir para a rua, é como se o assédio que ela sofresse na rua por parte dos homens fosse tão perigoso quanto o da Covid. E ela precisa se preparar, ela precisa estar à frente para encarar essa batalha. Então a máscara representa aí a ideia de proteção que essa mulher precisa ter ao sair na rua para conseguir vencer as suas batalhas no dia a dia. A questão da prova do Enem de 2020, que trazia aí como texto base uma letra da música do trio Forrozão, a música intitulada Seu Delegado. Para você entender aquela música, você precisaria ter destrinchado aquele texto com atenção. Ele vem apresentando ao longo dos versos da música relações parentescas que vão sendo construídas. Então, eu sugiro que você monte, por exemplo, uma árvore genealógica, praticamente. É como se nós tivéssemos aí que pensar nos dois lados. O eu lírico se diz viúvo e ele tem um filho. E aí você coloca lá, esse eu lírico, o viúvo, e embaixo dele um filho. Ele diz que encontra uma outra viúva e se casa com essa outra viúva. Essa viúva tem uma mãe. Então você já estabelece aí de um lado o viúvo e embaixo o filho dele. Do outro lado a viúva e embaixo a mãe dela. Em seguida ele diz que a mulher, né, a mãe da viúva, que é a sogra dele, é muito teimosa e resolve se casar com o filho dele. Então você junta esses dois, o filho do viúvo com a mãe da viúva. Pensa agora o seguinte,
essa mulher que é a sogra dele passa a ser também neste momento nora. Por quê? Porque ela se casou com o filho dele. Dessa união entre o filho e a sogra, nasce um filho, que é neto desse viúvo. Neto desse viúvo e, ao mesmo tempo, irmão da viúva. Se ele é irmão da viúva, consequentemente, ele é cunhado do viúvo. E aí ele vai brincando, né, com isso. Nessa confusão toda eu já nem sei quem sou. Talvez seja esse menino aí, meu avô. Ele brinca com isso. Ele vai mostrando que as relações parentescas aí, elas são meio doidas. Ele vai representando essas relações na sua construção textual e ele vai brincando com isso. À medida que ele vai brincando, que ele já se perde nessa relação, tanto que ele sugere, talvez ele seja meu avô, né? Ele não tem nem mais certeza, porque é tudo tão confuso na cabeça dele que ele já nem sabe mais. Por quê? Porque o menino é neto dele por ser filho do filho dele e vai ser cunhado por ser irmão da mulher dele. Mas ele já está tão perdido, tão confuso com todas as relações que foram sendo estabelecidas, que ele já nem sabe ao certo exatamente a nomenclatura que ele vai atribuir. Então o tom humorístico ganha espaço nesse texto, né? Ele traz uma representação das relações matrimoniais e sociais que a gente encontra por meio aí desse tom humorístico, dessa brincadeira. Bem, espero que vocês tenham conseguido compreender bem a questão, espero que vocês tenham conseguido explorar bem esse texto e, que espero mais do que isso, que vocês tenham conseguido mandar bem na questão em si. Aguardo vocês aí para outros vídeos, galera. Tchau, tchau!